Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um ano letivo da Escola Santa Helena. Eu sou a professora Mamédia Azevedo e a gente vai trabalhar junto a disciplina de Geografia. Hoje é a nossa primeira aula do 7º ano e nesse bimestre a gente vai trabalhar o assunto que está relacionado à formação do território brasileiro, ok? A primeira imagem que vocês têm aí, que fala sobre a formação do território brasileiro, você pode verificar, né, o território, a divisão do Brasil, né, em 5 regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, que é a divisão atual do território, né, mas nem sempre foi assim. Desde o início do processo de ocupação, né, pelos portugueses, o espaço brasileiro ele foi se transformando até chegar no espaço que nós temos hoje. E é isso que a gente vai estudar nesse primeiro bimestre, essa formação do território brasileiro. Logo depois vocês têm um outro mapa que fala ainda sobre a formação do território e algumas características, né, do território brasileiro. O Brasil possui dimensões continentais devido ao seu tamanho ser comparado a de alguns continentes. Possui uma diversidade natural, como o clima, fauna, a flora e o relevo. Possui uma grande riqueza relacionada principalmente ao minério e à quantidade de água que nós temos dentro do território brasileiro. Possui grandes fronteiras marítimas. Possui uma grande variedade de recursos culturais, assim como também uma grande extensão litorânea, e possui grandes contrastes demográficos, ambientais e econômicos, né? O espaço brasileiro possui uma grande diferença entre vários elementos, né? Principalmente em relação à população, em relação ao ambiente e em relação aos aspectos econômicos. Logo depois você tem um pequeno texto que fala sobre o território brasileiro. Ele ocupa uma área de 8.514.876 km². E em virtude de sua extensão, o Brasil ele é considerado um país continental, como eu já falei, né, por ocupar grande parte da América do Sul. O país ele se encontra em 5º lugar em tamanho, tá? Em território. Continuando ainda sobre o texto, falando um pouco sobre a população brasileira, ela está distribuída de forma irregular no território. Existem áreas do território brasileiro onde a ocupação é muito intensa e outras áreas existe pouco povoamento, tá? E grande parte da população habita na região litorânea, onde se encontram as maiores cidades do país. Isso nada mais do que é uma herança histórica, porque o Brasil ele teve o processo de ocupação, ele se deu nas áreas litorâneas. Então, essa formação de grandes cidades à margem do litoral, ela é um fato histórico. Os primeiros núcleos urbanos, eles surgiram no litoral brasileiro, tá? E logo você vê o mapa, né? A última imagem que vocês têm mostra um pouco sobre o litoral brasileiro. No mapa você pode observar, né, que toda a extensão do Brasil ela é composta por litoral. E a segunda imagem você pode ver a construção, já a formação de cidades no litoral brasileiro. Tá ok, crianças? Então hoje a gente passou algumas informações para vocês, fez alguma introdução sobre a formação do território brasileiro e nas próximas aulas a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Tá ok? Bons estudos, tchau e até logo!